Olá, turmas 802 e 804, tudo bem? Hoje nós faremos as atividades 11 e 12 de língua portuguesa. Vamos começar? Lembrando que essas atividades já estão no portal, na plataforma EAD. Atividade 11. Hoje nós falaremos sobre a classificação do sujeito. Mas antes disso, vamos relembrar alguns conceitos. Sujeito e predicado. O que é o sujeito? É o ser sobre o qual se declara algo. E o predicado? O que se declara a respeito do sujeito. Por exemplo, os meninos jogavam bola. Quem jogava bola? Os meninos, sujeito. E o predicado? Jogavam bola. Outro exemplo. Ela é inteligente. Quem é inteligente? Ela. Ela, então, é o sujeito. É inteligente, predicado. Tudo bem? Vamos agora para a classificação do sujeito. O sujeito ele pode receber, ele tem 5 classificações. Nós veremos aqui cada uma delas. Sujeito simples. Quando que o sujeito é simples? Quando ele possui apenas um núcleo. O aluno será aprovado. Quem será aprovado? O aluno, um núcleo apenas. Os professores ministram aulas. Quem ministra aulas? Os professores. Então, aqui, um núcleo apenas, nós chamamos esse sujeito de sujeito simples. Sujeito composto, ele possui mais de um núcleo. O aluno e a aluna serão aprovados. Nós temos aqui, 2 núcleos, aluno e aluna. Então, esse sujeito é composto. Sujeito oculto. Não se observa a presença do núcleo na frase, mas o sujeito é recuperável pela terminação do verbo. Como assim? Acordo sempre antes do sol. Quem acorda sempre antes do sol? Nesta oração? Eu. Mas o eu não está aqui escrito, mas pelo verbo, pela conjugação verbal desse verbo aqui, no caso, o verbo acordar, eu consigo identificar que o sujeito é eu. Ele está escondido, ele está oculto, mas eu consigo identificá-lo, certo? Indeterminado. O verbo não se refere a uma pessoa determinada. O sujeito indeterminado, ele acontecerá ou ocorrerá quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, roubaram minha carteira, ou na terceira pessoa do singular mais o pronome ser, vive-se bem aqui. Nesses 2 casos, nós temos sujeito indeterminado. Sujeito inexistente, ou também pode ser chamado de oração sem sujeito. Ocorre com verbos impessoais ou que indiquem fenômenos naturais, fenômenos da natureza. O verbo haver no sentido de existir, havia problemas com a sintaxe. Haver, fazer e ir no sentido de tempo transcorrido, ou seja, tempo passado, faz 5 anos que não a vejo. E verbos que denotam fenômeno natural. Choveu em Olinda. Tudo bem? Então, agora vamos para os exercícios. A primeira questão aqui, vocês terão que classificar o sujeito de cada oração. Então, leiam as orações, as frases verbais e classifiquem o sujeito. Se o sujeito é simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. A questão número 2, nós temos uma tirinha. E aqui na letra A, você irá explicar o humor presente na tirinha, o que faz o texto, ser engraçado. E a letra B, você irá classificar os sujeitos das frases verbais da tirinha. Toda frase que tiver verbo, você irá classificar, toda a oração, você irá classificar o sujeito desta. Tudo bem? A mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Se o sujeito é simples, se o sujeito é composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Tudo bem? Agora, atividade 12.
Na atividade 12, nós iremos fixar esse conteúdo. Nós temos aqui uma crônica, um texto. Vocês irão realizar a leitura desta crônica Furto de Flor, de Carlos Drummond de Andrade. As questões 1 a 4 são questões de interpretação textual. A partir da questão 5, nós temos questões específicas sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando. Então, a questão número 5. Retire da crônica uma oração com sujeito oculto, na letra B, com sujeito simples, e na letra C, uma oração com sujeito inexistente. Tudo bem? E na questão número 6, classifique os sujeitos do seguinte período. Ontem furtaram uma flor do jardim. Não sabemos ainda quem foi o autor do furto, mas há algumas suposições. Então, nós temos aqui, furtaram uma flor do jardim. Não sabemos ainda quem foi o autor do furto, mas há algumas suposições. Classifique os sujeitos do seguinte período em cada uma das orações. Tudo bem? Bom, pessoal, realizem as atividades com atenção e até o nosso próximo encontro.